Bom, então, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a todos para nosso aulão com as previsões do ano. Eu faço esse aulão desde 2019 ou 20, o ano de 2000, acho que é desde 2020, porque no final de 2019 eu comecei a receber muitas mensagens espirituais. Eu compartilhei com algumas pessoas nos grupos que eu fazia parte da minha formação de yoga, uma formação de chakras que eu fazia. E explicando assim que estava uma energia muito tensa e que algo ia acontecer em 2020. Tanto que eu tive uma amiga que ela veio perguntar: o que que eu coloco no meu planejamento? O que que tá bom para colocar no planejamento 2020? Eu, olha, amiga, alguma coisa vai acontecer em março de 2020 e a gente vai ter que jogar o nosso planejamento no lixo. E por isso que eu nem vou fazer. Eu não fiz planejamento 2020. E aí, só que eu não fiz assim nenhum vídeo grande porque eu fiquei com medo que era uma coisa muito grande. E eu fiquei, gente, eu não vou ficar assustando as pessoas, sendo que eu não sei o que vai acontecer, e talvez não aconteça nada, e eu tô aqui viajando, e não quero criar terror nas pessoas. Só que aí, em março de 2020, todos nós fomos para dentro de casa, ou a maioria de nós foi para dentro de casa, passou aí a quarentena, que a princípio era para ser 2 semanas, que daí virou 2 anos, né? E aí, desde então, eu me comprometi comigo mesma e com a minha equipe espiritual, não sei como você quer chamar, de que eu ia dar notícias mesmo quando elas fossem difíceis, desafiadoras, é, assustadoras. E por que que eu estou contando isso? Porque esse é um ano um pouco assim. Então, calma, que já começa a vir uns gatilhos traumáticos de 2020, né? É diferente de 2020, mas é um ano intenso. Então, eu vou começar essa aula colocando a minha intenção, que é que eu consiga transmitir para você que está me assistindo o maior número de informações possíveis para que você consiga lidar bem com todas as energias que vierem, que acontecerem, que se sucederem nesse ano de 2025. Seja te preparando, seja te dando ferramenta, seja fazendo você ficar mais calma sobre algumas coisas. Então, a minha intenção é que os seus ouvidos escutem o que eles precisam escutar e que eu possa passar para você as informações que você precisa saber para poder se preparar e para poder ficar calma diante do caos, certo? Então, pedindo a bênção, invocando a bênção de Ísis e de todas as linhagens astrológicas que estão no meu campo, que as egrégoras de todos que assistem, nos abençoem e estejam, abertas e dispostas a colaborar. Assim a gente vai começar a nossa aula. Então, o tema, todos os anos eu trago um tema, né? Um jargão, geralmente é um filme. Porque eu sinto que nos ajuda a entender um pouco o que está acontecendo. E aí, esse ano veio esse filme, Tudo em Todo Tempo, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? Que eu chamo que é Tudo ao mesmo tempo agora. Esse filme, ele é muito doido, eu não consegui assistir até o final, mas eu senti que a vibe do ano é meio que isso, assim. É, é muito confuso e todas as coisas acontecem ao mesmo tempo. E tem umas coisas meio é, nada a ver acontecendo junto com outras coisas importantes. Essa é a sensação que as previsões do ano 2025 me dão. Então, vamos olhar o que está acontecendo? A gente tem a principal questão são os trânsitos que a gente chama de planetas externos. Quem são eles? Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Eles são os planetas mais longe do Sol. Então, eles caminham muito devagar. Eles passam. Saturno passa 3 anos em cada signo, 2 anos e meio. Urano passa 7, é, ah, Netuno passa 12, Plutão passa 20 anos em cada signo. E aí, esse ano, eles decidiram que todo mundo vai mudar de signo juntos. Então, como eles passam muito tempo em cada signo, cada vez que eles entram no signo novo, mexe muito a energia até a gente se adaptar àquela nova realidade. Aí imagina que tá todos eles mudando juntos. Imagina que você recepcionista de um hotel de
super luxo, que recebe só pessoas super importantes, ou o que quer que seja importante, só pessoas de, de Hollywood. E aí, numa mesma noite, vai chegar é, um monte de gente ganhador de Oscar. Tudo ao mesmo tempo, todo mundo está marcado para chegar às 8 da noite. Então, imagina a loucura que é para você dar conta de acomodar todo mundo chegando no mesmo horário, ao mesmo tempo, pessoas com quem você que são muito importantes para os negócios daquele hotel. Então, é isso que está acontecendo no céu. A gente vai ter que se acostumar muito rápido, a gente vai ter que encarar tudo ao mesmo tempo dessas mudanças acontecendo, que são mudanças muito intensas, como a gente vai ver. Além disso, a gente tem um alinhamento de planetas. Esse alinhamento ele não é tão visto na astrologia, ele é mais da astronomia, mas a gente vai falar sobre ele, também é importante. Os eclipses que acontecem todos os anos a gente tem eclipses, no mínimo quatro, e a gente vai ver como é que eles estão funcionando esse ano. E as retrogradações que a gente também tem todos os anos, né? Então a gente vai ver aonde que elas vão funcionar esse ano, tá? Então vamos lá, vamos começar. A principal coisa, como eu falei, são essas mudanças muito fortes dos planetas. A sensação que a gente tem, assim, elas começaram em 2024 já, com a mudança de Plutão para Aquário, é, Saturno já chegou muito. Saturno e Netuno estão chegando muito próximos, eles estão no mesmo signo. Nesse ano de 2025, eles vão chegar muito, muito próximo, então, que a gente chama de uma conjunção. E quando dois planetas desse tipo têm uma conjunção, isso traz uma força energética muito grande. Além disso, esses planetas grandes, né, esses planetas externos, eles vão estar fazendo contatos, que a gente chama de aspectos, de trígonos, de sextis, que são contatos de é, é, 60, 90, 30 graus, que estão muito fortes também. E quando eles têm esses contatos, eles criam situações coletivas muito intensas. Então, para a gente ter uma ideia, em 2020, a gente teve o contato que eu chamava, não sei se vocês lembram, dos quatro cavaleiros do Apocalipse, que a gente teve Urano conjunto com, desculpa, Plutão conjunto com Saturno, conjunto com Júpiter. E aí mais os eclipses também no mesmo signo de Aquário, que foi o que causou, né, a explosão dessa pandemia. Então, essa coisa, quando eles fazem esse contato um com o outro, eles potencializa a força desses planetas, né? Eles nos indicam que algo muito grande está acontecendo. Na astrologia, tudo é cíclico, né? A principal questão que a gente sempre traz é que a astrologia ela é uma forma de a gente ver o mundo, que é uma forma de ciclo. E o ciclo ele não tem começo e fim, né? Mas a gente sabe que essas mudanças planetárias, né, desses planetas grandes, elas ocorrem durante bastante tempo. Então, começou lá em 2024, e esse ciclo de mudança, de entrada nos novos signos, ela vai até 2025. Então, 2026 que é o ano de verdade de que esses planetas entram e ficam nesses signos. Então, a partir de 2026, a gente tem uma mudança de paradigma coletiva muito grande. Que tipo de mudança de paradigma é essa? A gente vai ver daqui a pouquinho que as últimas vezes que esses planetas estiveram nesses signos, a gente teve questões muito grandes, como a Revolução Francesa, a invenção do motor a vapor, a gente teve a invenção da bomba atômica, a gente teve o desenvolvimento da pasteurização, então coisas que passaram a moldar a nossa sociedade. A gente teve a guerra da secessão dos Estados Unidos, a gente teve a guerra da independência dos Estados Unidos, coisas que moldaram as realidades que vieram depois daquilo, né? Foram como se fosse, se a gente pensasse numa situação mais espiritual ou num filme da Marvel, seria um salto na linha do tempo. Então, a gente está entrando agora em 2020, o momento de 2025, esse lugar em que a gente está indo para um novo paradigma que a gente ainda não sabe qual é, só que a gente ainda não chegou lá, então a gente está no meio do caminho. Uma imagem que me vem às vezes é naquele seriado Jornada nas Estrelas, que eles
passavam por um negócio que era tipo um negócio de teletransporte. E aí é tipo o tempo que a pessoa tá no teletransporte, tipo, não sabe o que que tá acontecendo, e aí chega lá, tipo, ah, eu tô em outro lugar. Ou sei lá, no filme do Harry Potter, né? Quando eles passam pelas chaminés, sei lá, não lembro direito. O mom... Do momento que você tá aqui até o momento em que você chega no seu novo destino, ou no seu, na sua nova realidade, tem esse período que as coisas não se sabe o que que é o quê, né? E se eu vou chegar inteira do outro lado. Então, essa é a nossa sensação em 2025. Lá em 2026 que a gente vai começar, de fato, a colocar as coisas em ação. Agora, a gente está só na adaptação, na observação do que está acontecendo. Então, esse é um ano para a gente estar muito no lugar de observadores. A gente vai ser convidado a agir também, mas a gente precisa estar muito atento para perceber as mudanças que estão vindo, tá? Continuar aqui, então. Vamos lá. Primeiras questões. A gente tem os trânsitos planetários. Então, Júpiter muda de signo todos os anos. Então, a gente já está acostumado com mudanças de Júpiter uma vez por ano, pelo menos. Porque Júpiter demora 12 anos para dar uma volta ao redor da Terra. Então, assim, se o nosso ponto de vista for a Terra, Júpiter demora 12 anos para dar uma volta em todo o zodíaco, todo o horóscopo. Saturno vai mudar para Áries. E assim, ó, a partir de Saturno, né? Saturno, Urano e Netuno, eles vão entrar num signo novo. E aí vai haver a retrogradação, que sempre há, todos esses, né? Saturno, Urano, Netuno, Plutão, eles retrogradam todos os anos. Eles passam quase metade do ano retrógrados. Então, isso é normal. O que que não é, é normal e é comum. O que que não é comum é eles irem para um signo e voltarem para o outro. Quer dizer, isso até que é comum, mas não é comum que todos eles estejam fazendo isso no mesmo ano. A última vez que isso aconteceu, eu estava ouvindo um podcast de um astrólogo que eu gosto muito, que é o Rick Levine. Ele faz esses cálculos assim de históricos, né? E parece que a última vez que isso aconteceu foi antes do que a gente tem dados para saber. Então, tipo, foi há mais de 1000 anos. Né? Faz muito tempo que eles não entram trocam todos de signo no mesmo ano, ou num período de 2 anos, tá? Então, por isso que é algo intenso. Vamos começar com Júpiter em Gêmeos. Por quê? Júpiter agora está em Gêmeos, ele entrou em Gêmeos no mês de 2024, em maio de 2024. Ele vai ficar em Gêmeos até junho. Então, eu trouxe aqui esse Júpiter em Gêmeos para a gente aproveitar o restinho, né, da energia dele. Depois do dia 10 de junho, ele vai entrar em Câncer. E essa questão desse Júpiter em Câncer, ela é muito importante porque Câncer é o signo que Júpiter ama estar, é onde ele está exaltado. E Júpiter, ele é o senhor das bênçãos. Então, quando o senhor das bênçãos, o senhor da expansão, o senhor da benevolência, está num signo que ele gosta de estar, isso é um bom sinal. Isso costuma ser uma boa notícia. Então, por isso que se vocês estiverem ouvindo outras pessoas falando sobre 2020, as previsões, eles vão estar falando muito de Júpiter em Câncer, porque tem essa força não porque está mudando de signo, porque ele muda de signo todo ano, mas é porque ele está mudando para um signo que ele gosta e que ele pode trazer muita coisa boa, cada uma de nós para a nossa área do mapa e outras questões também. Mas eu quero só primeiro a gente terminar de processar tudo que a gente tem para processar de Júpiter em Gêmeos. Dependendo do seu mapa, esse Júpiter em Gêmeos pode estar te ajudando de alguma forma. Então, Júpiter, ele é o senhor da expansão, das bênçãos, ele aumenta. Onde ele está, ele aumenta as coisas, né? Ele pode aumentar, sim, só que os planetas, eles não têm muito critério de o que que eles... não existe bom e ruim para o planeta. Eles estão ali, eles fazem o trabalho deles. Então, por exemplo, Júpiter foi um dos planetas que ajudou a espalhar a questão do vírus da pandemia.
né? Junto com Netuno, porque a tarefa desses planetas é abrir, é expandir, é espalhar. E aí eles expandiram a doença, né? Que pra gente, teoricamente, não foi legal, mas eles fizeram o trabalho deles. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Ele é benevolente, é um planeta benéfico em geral, mas a gente tem que cuidar que às vezes ele aumenta também as dificuldades, né? Dependendo como ele está aspectado no mapa. Então, aqui eu trouxe para vocês verem a gente vê as previsões a partir do nosso ascendente. Se você não souber o ascendente ele é dado pela hora que a gente nasceu. Tem várias pessoas que não sabem o horário exato que nasceram. Se esse for o seu caso, você pode ver pelo seu signo do seu sol. O que que é o signo do sol? Quando a gente diz, eu sou aquariana, eu sou pisciana, eu sou ariana, significa que o sol, quando você nasceu, estava naquele signo. Então, se você é ariana, então olha aqui pelo signo de Áries, tá tudo certo. Se você sabe o seu ascendente, especialmente se você pode confiar no seu horário de nascimento, olha pelo seu signo ascendente. Aqui eu coloquei a lista de qual que é a casa do seu mapa que é afetada por esse que a gente chama de trânsito, que é afetada por esse planeta que está passando por ali. E aqui eu coloquei palavras-chave de qual que é o assunto, né, que tem ali naquele lugar. Então, eu vou te dar um exemplo. Até 10 de junho, então todo o primeiro semestre, né, desse ano, quem tem ascendente em Áries pode aproveitar as questões de conexões, networking, vendas, comunicação, pequenos deslocamentos, cursos rápidos, é, questões de artesanato, porque são essas questões que estão aqui nessas palavras-chave. Então, até 10 de junho, peguem aqui as palavras-chave que estão para vocês, para o ascendente de vocês. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O meu ascendente é touro. Então, até 10 de junho, Júpiter ainda vai estar me ajudando, né? Passando ali na minha casa das questões financeiras e dos meus recursos. Então, eu tenho oportunidades de ter sorte ou de crescer nessas questões. A gente vai ver, então, depois do dia 10 de junho, quando o Júpiter entrar em Câncer, que ele vai passar para uma nova área do nosso mapa. E aí ele vai levar essa sorte, esse crescimento, essa expansão para uma nova área do nosso mapa. E aí a probabilidade. Então, ele já estava ajudando lá naquela outra área, mas quando ele passar para o segundo semestre, essa ajuda, ele vai estar muito feliz ajudando a gente, então ele vai ajudar muito. Então, aqui, acho que é bem importante vocês colocarem, tipo, na agenda, assim, ó, para começar o segundo semestre do ano vai ser mais fácil que o primeiro, tá? Já vamos começar por aí. Mas, especialmente, pega qual que é o assunto para o ascendente de vocês em que esse Júpiter em Câncer vai estar ajudando para que vocês possam, tipo, investir nesse assunto para tirar o máximo desse benefício que o Júpiter está te dando. Então, pega aqui, ó, Áries vai estar lidando com questões de casa, família, Touro vai estar lidando com questões de conexão, comunicação, o ascendente em Gêmeos vai estar lidando com finanças, recursos, Câncer vai receber ajuda nas relações em relação ao corpo, novidades é que eu quero dizer, tipo, novos projetos, coisas que você está começando, tá? O ascendente em Leão vai receber uma ajuda muito grande na área da especialidade, da espiritualidade, da saúde mental. O ascendente em Virgem manda ver nos seus grupos de amigos, nas suas tribos, assim, vamos dizer, né? Naquelas pessoas que pensam igual a você, e no planejamento de vida, planejamento de coisas no futuro. Quem tem ascendente em Libra vai estar com muita sorte no trabalho, assim, ó, para ganhar. é, Subir de cargo, esse tipo de coisa está muito bom para quem tem ascendente em Libra. Quem tem ascendente em Escorpião é um ótimo momento para viajar, estudar línguas, fazer uma iniciação religiosa, filosófica dentro da área que você segue. Para quem tem ascendente Sagitário, vai estar passando por um momento de transformação. Geralmente, esses momentos de transformação são desafiadores, mas com esse Júpiter em Câncer vai ser uma transformação muito benéfica. Então, né, não se assuste. O ascendente em Capricórnio vai ser um ótimo momento para relacionamento. Então, aproveita, assim, ó, conhecer alguém, ficar noivo, noiva, casar,
ir morar junto, construir família, é, arranjar alguém para ser seu sócio de negócios. Os relacionamentos um a um, né, esses casamentos que a gente tem com as pessoas estão muito fortes, muito bons. Para quem tem ascendente em aquário, a área da saúde vai estar muito positiva, a área do trabalho no sentido daquele trabalho que a gente faz rotineiramente todos os dias. Então, melhorar o seu estilo de trabalho, melhorar a sua rotina. Se você sempre, né, para quem tem acidente de aquário, se você sempre quis, eu tenho problema com exercício físico, que quase todo mundo tem, né? De manter um exercício, uma dieta, esse é o momento de fazer isso, vai no segundo semestre de 2025. Quem tem ascendente em peixes, o Júpiter em câncer vai ajudar na área da criatividade, da arte, dos filhos, de você se colocar no mundo, se expressar. Então, essa aqui é uma parte muito importante do ano, esse segundo semestre, com essa ajuda desse câncer, especialmente nas nossas vidas pessoais. E aqui tá, assim, eu vou dizer que é a sobremesa do ano, porque para mim é a minha parte preferida, a parte mais gostosa. Então, assim, ó, segura isso aqui, ó, com a sua alma, tá ligado? Isso aqui vai te salvar em algum momento, tá? Isso aqui é a nossa primeira ferramenta. É isso daqui para o segundo semestre. Olha qual que é o seu ascendente e olha qual que é a área da sua vida que ele vai estar pegando, para que você possa investir nisso a partir do segundo semestre, tá? Então, tá me vindo na mente agora, sabe quando você joga jogo de videogame e aí você tem uma tarefa e daí você tem que achar primeiro uma ferramenta, daí você acha uma barra de ouro, um negócio que estava escondido não sei onde, aí você pega que você vai usar para matar o chefão depois? É isso aqui, tá? É essa tela. Muito bem, então vamos para a próxima questão. Próxima questão é Saturno. Saturno, ele é o senhor da seriedade, dos compromissos, da contenção, dos limites. Ele está passando agora em Peixes, que é um péssimo signo para Saturno. Então, ó, eu adoro a astrologia porque ela fala, ela é muito esclarecedora em relação a algumas questões. Para Júpiter, que a gente acabou de falar, Câncer é um ótimo signo, Peixes é um ótimo signo, ele ama estar lá. Para Saturno, ele odeia. Então, assim, tem coisa que é para um, tem coisa que é para outro, igual na nossa vida. Mas então, para Saturno, Peixes, que é onde ele está agora, é um signo muito difícil para ele. Quando Saturno está passando em signos difíceis para ele, a gente tem, especialmente, né, Peixes, que é um signo que é difícil de conter, porque ele é muito ele não tem, ele é a espiritualidade é difícil de dar forma, a gente fica muito suscetível a invasões, a expansões. Então, a gente tem muitas questões de guerra acontecendo nessa época de Saturno em Peixes. Assim, quando ele entrar em Áries, ele vai mudar de energia, né? Porque Peixes a gente tem essa coisa dessas invasões, mas a gente também tem uma possibilidade, né? Olhando pelo lado bom, a gente tem uma possibilidade, por exemplo, de flexibilizar as questões de trabalho. Então, essa coisa de, todo mundo está agora vendo para trabalhar, mas tem um pouco de home office, um pouco no escritório, flexibilizar as nossas questões sociais. Então, por mais que a gente tenha muita repressão ainda, a gente está vendo mais pessoas se assumindo com outros gêneros, né? Então, a gente tinha contenção de dois gêneros, era homem ou mulher. E agora a gente tem, agora não, desde sempre, né? A gente tem percebido mais, tem vindo mais à tona as discussões de outros gêneros. Então, nesse período de peixes, é um momento em que essas coisas elas podem ganhar um pouco mais de espaço, é, que depois podem ser tolhidas de novo, né? Colocadas de volta para os clientes, mas nesse momento em que Saturno está meio sem conseguir conter o que ele precisa conter, a gente está um pouquinho. Então, quando ele está assim, meio que sem conseguir conter, a gente tem mais possibilidade de modular as coisas, flexibilizar as coisas. Por outro lado, a falta de contenção dele faz com que existam mais guerras, mais invasões, mais más condutas e assim por diante. Quando ele entrar em Áries, vai mudar, porque Áries é um signo cardinal de fogo, que é bem diferente de peixes. Então, a gente vai ter uma coisa muito forte com as lideranças.
uma euforia em relação às lideranças mais autoritárias, mas igual, Saturno não gosta de estar em Áries, não é um bom signo para ele. Então a gente vai continuar vendo um mau uso desse Saturno. Igual a gente vê em Peixes, a gente vê um mau uso porque Saturno está meio que sem conseguir fazer o que ele precisa fazer. E aí a Saturno é representante dos governantes, especialmente das lideranças coletivas, né? E em Áries é um signo de liderança desse fogo interno que faz a gente ir para a vida. Só que isso é assim uma receita para autoritarismo muito forte. E como vocês estão vendo aqui, ele vai entrar em 2025, vai dar uma passeadinha em Áries, e depois ele entra em Áries em 2026 ou sai em 2028. Então a gente vai estar nesse momento em que é muito importante a gente, do lado pessoal, tá? É muito importante a gente olhar para o nosso autoritarismo interno. É muito importante a gente perceber a nossa raiva, porque a raiva e a agressividade são extremamente saudáveis. Só que na nossa cultura, a gente coloca elas num lugar ou de não deixando elas saírem ou não deixando elas existir, ou no lado contrário, no extremo militarismo, né, em que a raiva é cultuada, né? Então só a raiva é bonita. A gente tem essa dicotomia, que nenhuma delas é real ou nenhuma delas é saudável. Só que essa é a cultura que a gente vive, né? Então, quando Saturno estiver ali em Áries, no nosso lado pessoal, é muito importante a gente olhar para a nossa questão de raiva e assertividade e tentar remodelar ela. Saturno, ele dá as contenções. É ele que dá, assim, a caixinha, né? Onde começa, onde termina, para que você consiga organizar a coisa ali dentro. Então, esse é um bom período para a gente reorganizar a nossa raiva e a nossa assertividade de uma maneira que fique mais saudável para a gente, no pessoal. Coletivamente, isso também pode acontecer, só que tem outras coisas influenciando também, que a gente vai falar daqui a pouco, que é Netuno, e aí eu falo mais quando chegar em Netuno, tá? Mas a gente, assim, sempre tem parte boa e parte ruim, como eu falei antes, né? Mas para mim, desde lá de 2020, quando as pessoas me perguntavam, Luna, quando vai acabar a pandemia? E eu dizia, gente, vai muito longe. E era muito difícil dessa notícia, que a gente estava lá em maio de 2020, tipo, e eu dizia, gente, 2022 é o mínimo que a gente tem. E aí, tipo, era muito desesperador dar esse tipo de notícia, né? E a gente não, oficialmente não saiu da pandemia ainda, né? E aí, quando eu vejo esse Marte entrando em Áries, diante de todas as outras previsões e diante dos fatos, do que a gente vê todos os dias, e das mudanças climáticas, né? Hoje, aqui em Floripa, enquanto eu dou essa aula, a gente está tendo uma catástrofe, a cidade está embaixo d'água, e todo o litoral, norte de Santa Catarina. Isso é um fato que está acontecendo e que vai continuar acontecendo, né? Ele é potencializado por algumas previsões astrológicas, mas ele também é consequência do que a gente fez com o nosso mundo, né? De decisões que a gente tomou ou não tomou coletivamente, ou que a gente permitiu, porque alguns de nós porque não tem muito o que fazer, alguns de nós porque de fato concordam, enfim, a gente chegou nesse lugar. Então, diante desses fatos que nós temos, quando eu vejo esse Saturno entrando em Áries, a primeira coisa que me vem na cabeça é guerra. E guerras grandes, né? Guerras intensas, autoritarismo, né? Então, esse é uma sirene que ligou para mim lá desde 2020, desde 2019, na real, quando eu comecei a olhar as previsões para frente. A gente tem ainda a possibilidade da volta de pandemias do mesmo vírus de antes ou de novos vírus. Isso está muito forte. A gente vai falar mais um pouquinho na hora de chegar em Netuno.
Então, é importante que a gente esteja preparado, é, psicologicamente, que entenda, né, que não vai parar isso que está acontecendo. Não por enquanto, pelo menos. A gente tem pelo menos aí uns 3 anos de enfrentamento das consequências do que a gente fez. Saturno, ele é o senhor do karma. Ele é a... Se isso aqui aconteceu, o resultado é esse. Então, assim, se você esqueceu a panela no fogo aceso, vai queimar, sabe? Essa é a consequência de uma coisa que você fez ou deixou de fazer. Então, esse Saturno em Áries, ele vai trazer as consequências da nossa liderança até o momento. E a gente sabe que, pelos fatos que a gente está vendo, essa liderança falhou em diversas questões e que a gente agora vai estar vendo o resultado dessas questões. A gente tem aqui do lado o seu ascendente, porque daí na sua vida pessoal, esse Saturno, ele vai te dar essa oportunidade, ele vai estar, primeiro, limitando as questões que estão nessa área da sua vida, a partir do seu ascendente, né? Então, você vai olhar, ascendente, qual que é o meu ascendente? Você vai procurar aqui, vai ver qual que é o assunto. Nessa área, Saturno vai estar prendendo ou limitando as questões ali. Só que essa limitação de Saturno, né? Ele não faz isso porque ele é mau ou de maldade. Ele faz isso, ele contrai para que a gente aprenda, para que a gente, é, especialmente para que a gente amadureça. Então, o Saturno, ele é o senhor dos ossos e dos dentes. Então, a criança, quando nascem os primeiros dentes, é simbolizado por Saturno. Mas se a gente pensar assim, uma criança, quando nasce o dente, eu não tenho filhos, mas eu é, convivo com pessoas que têm filhos e a gente vê que a hora os momentos em que nascem dentes é uma crise muito grande, porque a criança fica com dor, a maioria delas tem febre, fica incomodado, fica mais choroso, até aquela criança se adaptar com aquele dente. Às vezes, quando está na amamentação, começa a morder o peito da mãe. Então, tem toda uma adaptação a essa mudança. Só que a dentição, quando aparece o primeiro dente, é o significado de que aquela criança, que a gente pode começar a pensar em introduzir a alimentação da família, fora do peito. Ou seja, aquela criança está ficando mais madura e ela está ganhando mais autonomia. Então, quando Saturno vem e esfrega a nossa cara na lama, nessa área por onde ele está passando aqui, é horrível, porque a gente está ali, ó, né, com o dente, a gengiva doendo, que o dente está vindo, e às vezes dá febre, a gente não quer, eu quero a minha mãe, mas ele também está te dando, né, o fato de você passar por esse processo, desse aprendizado, te dá autonomia e maturidade. Então, você vai olhar aqui, qual que é o seu ascendente, a área que esse Saturno vai estar passando, e você vai anotar aí que nessa área você vai estar criando maturidade nos próximos 3 anos, tá? E assim, Saturno, você não tem muito como sair, tipo, dar um drible. Não tem drible em Saturno. Ele te pega de qualquer jeito. É muito. Em outros planetas você tem tipo, mas vamos por aqui, mas vamos por lá. Mas Saturno, ele é muito, tipo, dali você não passa. É porque ele é o senhor da morte. Tipo assim, a gente vai morrer em algum momento. Então ele é muito certeiro. Então é mais fácil a gente criar compliance, né? É mais fácil a gente dizer, tá, vamos fazer combinados então, senhor Saturno. O senhor me puxa aqui, né? Eu te puxo de lá, do que a gente tentar resistir às mudanças que ele está tentando provocar para a gente, tá? E aí a gente tem Urano. Urano, ele é o senhor das mudanças bruscas, o senhor da eletricidade e das eurecas, invenções. Ele é o que a gente chama de um planeta moderno, né? Então ele foi, eu não lembro quando é que ele foi descoberto, em 1830, eu acho. E assim, desde que ele foi descoberto, a gente ainda não viu ele ter esse tipo de interação com os outros planetas do mapa. A gente consegue estudar retroativamente, né? A gente pode ver mapas, hoje a gente pode calcular mapas de 1000 anos atrás, e a gente vê como que ele estava lidando ali, mas que a gente sabe da existência dele é a primeira vez que ele está fazendo alguns aspectos aqui no mapa, né? No mapa do céu com outros planetas. Então é muito interessante
a gente vê assim que a gente possa acompanhar é a primeira vez, né, que ele está fazendo algumas coisas, e isso também é inovador, de certa forma. Então, Urano, ele é as inovações. Ele entrou no signo de Touro em 2018, março ou maio de 2018. E Touro é um signo de estabilidade, né? Tanto que tem a coisa da teimosia. Ele é estável, ele é parado, ele é lento. E Urano, ele gosta de rapidez e as coisas funcionando. Então, nesses últimos anos que ele teve em Touro, a ação dele ficou mais comedida, vamos chamar assim, né? Ficou mais dificultada. Por mais que a gente tenha tido muitas novas invenções em relação à sustentabilidade, à agronomia, ecologia, a questão de financeiro, né? Teve muitas mudanças, muitos saltos de inovação, de novas formas, de tecnologias. Mas agora, quando ele está em Gêmeos, isso vai virar tipo uma loucura, assim, porque em Gêmeos, Gêmeos é um signo de ar flexível. Então ali esse Urano ele deita e rola, sabe? Ele faz o que ele quer ali em Gêmeos. Então a gente vai ver um salto de descobertas tecnológicas muito grande. E a gente ainda tem o Plutão em Aquário, que a gente vai falar daqui a pouco, que também ajuda na questão das novas descobertas, tecnologias, desenvolvimento de é, é, coisas inovadoras, né? Então, esses dois planetas em signos de muita inovação, de muitas novas ideias. Gêmeos é um signo muito professor Pardal, assim, né? E Urano é muito professor Pardal. Então, a gente vai, que a gente já sabe, por exemplo, a questão de inteligência artificial, a gente já sabe que vai dar um salto, né? Que a gente não tem volta, basicamente, né, gente? Tipo, é isso. E a gente está esperando um salto, mas a gente não está esperando a rapidez com que a gente vai ter esse salto. Vai ser muito rápido. Quando a gente vê, já vai ter acontecido. Inclusive, tipo, agora já aconteceu. E assim que Urano entrar em Gêmeos, isso vai, tipo, vai ser muito rápido, muito intenso de uma vez só. A gente precisa estar, tipo, ok. A gente não tem como barrar as inovações de Urano, mas a gente tem como criar formas de lidar com essas mudanças de uma forma ética, de uma forma que nos interesse. Então, aqui embaixo, vocês podem ver que eu coloquei as últimas vezes que Urano passou em Gêmeos. A gente teve a independência dos Estados Unidos, né, a guerra contra a, a Inglaterra. Depois a gente teve 834, 842, que foi a invenção do telégrafo, porque Gêmeos são as questões de comunicação. Então, nessa época que Urano está em Gêmeos, as interações, comunicação, conexões, fica muito forte as invenções, né? Então, o telégrafo revolucionou intensamente. É, de certa forma, o telégrafo foi o precursor da globalização, né? Foi o precursor da internet, por exemplo. Então, se a gente vê essas mudanças de paradigma, né, muito grandes, é por isso que a gente vai estar passando agora. E depois, entre 41 e 48, que foi a Segunda Guerra e a bomba atômica. Entre outras coisas, né? Claro. E aí, eu queria dar esse exemplo, especialmente da bomba atômica, para a gente dizer assim, ó, a bomba atômica, ela aconteceu e ela foi descoberta e não tem mais o que fazer, não tem como a gente parar a descoberta da bomba atômica. Mas a gente criou, né, para o bem ou para o mal, a gente criou formas, leis, com os contratos sociais de como que a gente vai usar essa tecnologia. Então, a gente vai usar para criar mais energia, eletricidade para as pessoas, ou a gente vai usar para matar pessoas. E durante toda a Guerra Fria, eles utilizaram para ameaçar e usaram para dominância de poder global. Mas, dentro do que é possível, a gente não tem como parar as inovações que o Urano vai trazer no período que ele estiver em Gêmeos. E, ó, ele vai entrar em Gêmeos durante julho e novembro de 2025, e depois ele entra lá em 2026, fica até 2032. Então é muito tempo, né, nesse signo. E vai vir muita coisa que a gente não vai conseguir parar, mas a gente pode criar esses contratos sociais de como utilizar, né? Com as ferramentas são várias também, mas
precisa ser por movimentação coletiva, movimentação social. E aí, como ele está em Gêmeos, uma das questões vão ser as, ah, as redes sociais, né? Essa comunicação global que a gente tem, que movimenta massas, que pode movimentar massas, e aí a gente pode fazer. E aí, assim, são forças sociais. Pode dar muito certo, pode dar muito errado, a gente não sabe. Mas é uma coisa que a gente pode tentar. E na nossa vida pessoal, a gente vai olhar onde é que esse Urano vai estar passando no nosso mapa de nascimento para ver qual a nossa área da nossa vida que vai ser balançada por esse Urano, onde a gente vai estar vendo novidades o tempo inteiro. Então você vai vir aqui, vai olhar qual que é o seu ascendente e qual que é a área do mapa em que esse Urano vai estar passando e em que ele vai provocar muitas mudanças, tá? Depois disso, a gente tem Netuno. Netuno também vai entrar em Áries igual Saturno. E isso significa, nesse momento, Netuno e Saturno estão os dois no signo de Peixes. Agora, em 2025, desculpa, Netuno vai para Áries, Saturno vai para Áries. Os dois retrogradam. Saturno volta, Netuno volta, os dois para Peixes. Eles não vão se encontrar exatamente, mas eles vão estar muito próximos, muito próximos. Então, eles vão se ver e vão se abanar, eles vão se perceber um junto com o outro. E quando esses planetas se juntam, como eu falei antes, é uma energia muito forte. Durante a pandemia, Netuno estava fazendo, Netuno estava fazendo um sextil com Saturno. E toda vez que Netuno se aproximava desse sextil, o que quer dizer isso para a gente, tá? Na astrologia. A gente trabalha com graus, porque a gente trabalha com círculo. Então, lá quando você estava, não importa se você odiava ou amava matemática, lá quando a gente estava fazendo álgebra, e tinha coisa dos 360 graus do círculo, lá, 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 lá. E aí, os ângulos de um triângulo. Então, tem 90 graus, quer dizer que um está aqui e outro está aqui. E aí, qual que é o grau entre esse? Sabe? É isso, a astrologia é isso. Então, para a gente fazer um sextil, né? Então, é um grau exato. Então, se eles estão a 59 graus ou se eles estão a 60 graus, faz diferença para a gente. Então, 59, eles estão quase no grau de um sextil. É 60 graus. Agora eu já não sei. 90, 60, isso. É, não, 30. Não, 120. Tá, então é 60 um assistiu. É, mas se ele tiver 59, ele está quase, né? Então tá muito próximo, a energia está muito forte, mas se ele está em 60, é tipo, juntou, bateu, conectou. E aí, na pandemia, toda vez que Netuno chegava mais próximo desse grau exato do sextil, a gente tinha os picos de espalhar o vírus, em que tinha os picos, né, de que, tipo, 2 semanas depois a gente tinha a lotação dos hospitais, e a gente tinha que voltar para regras mais duras de lockdown, e etc, etc. Então, a última, a coisa mais recente que a gente teve do encontro de Netuno e Saturno foi ali nesse lugar da pandemia em que Netuno estava ajudando a espalhar as consequências que Saturno estava querendo trazer para a gente, ou os novos paradigmas que Saturno estava tentando trazer para a gente. E agora eles vão se juntar. Me vem, lembra aquele meme? Se juntas já causa, imagina juntas, saca? E aí a gente vai ver em 2025 um pouco do que essa junção pode trazer para a gente. De novo, para mim, pode ser a minha ansiedade, mas para mim são sirenes de tipo guerra, 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 guerra. É, e também a possibilidade das questões de pandemias, vírus, doenças, questões biológicas, também está forte, né? Assim, gente, não é nada que outras áreas de estudos já não tenham nos falado, né? Tipo, não sou eu aqui astróloga, não, porque a espiritualidade me disse. Não, é porque eu leio notícia, né?
Então, não é muito diferente de outros cenários que outras áreas de estudo já não tenham proposto para os próximos anos, tá? Mas quando eu vejo isso aqui nas previsões, eu penso, putz, está muito forte essa possibilidade. Então, nessa parte mais difícil, né, desse encontro desses dois, vem o Netuno, ele fala da espiritualidade. E aí a espiritualidade ela tem essa coisa sem limite um pouco. E aí ela tem a ver com invasões, especialmente junto com Saturno, essa coisa de a gente mudar fronteiras. Algumas fronteiras, né, alguns corpos expandirem para dentro de corpos que existiam antes. Então, essas mudanças de linhas de fronteira, quando Urano muda para Áries, especialmente, fica muito forte. E quando ele encontra Saturno, fica mais forte ainda. Então, mudanças sistemáticas, organizadas, com hierarquias organizadas dessas mudanças de fronteira. Então, a gente tem a primeira questão, é guerras, disso que a gente conhece, né? Guerras. Mas a gente também tem essas explorações extracorpóreas. O que a gente pode estar falando, gente? A gente pode estar falando em colocar o seu cérebro num outro corpo, ou num robô. A gente pode estar falando de é, descobertas espirituais, de técnicas espirituais que a gente nunca fez antes e que nos permite, por exemplo, é, questões telepáticas de maneira sistemática, e não, para alguns que sabem fazer, não, tipo, coisas que a gente pode, né? Eu estou dizendo assim, coisas que podem surgir a partir disso, que a gente não conhece, então paradigmas diferentes de exploração extracorpórea, de exploração extraterritorial, que é mais ou menos isso que a gente vinha falando da possibilidade de guerras, ou de novos, talvez não por meio de guerras, por meio de outros tipos de conflito, novos acordos de territórios e de fronteiras e assim por diante, novas junções de grupos. Então, a gente teve aí durante muitos anos, por conta da Guerra Fria, né? Esse grupo, a coisa do capitalismo versus o comunismo no mundo, que depois, ali nos anos 90 a gente começou a se juntar entre países próximos um do outro. Então, a gente teve, por exemplo, o Mercosul, né? O NAFTA, os tigres asiáticos. A gente está vendo agora uma outra organização da questão do sul global, e a gente tem os BRICS. Então, uma dessas possibilidades de extraterritorial pode ser essa reorganização de fronteiras, de com quem que a gente se relaciona e assim por diante, né? Então, pode não ser só guerra, né? Pode ser só... A gente vai rezar para ser só minha ansiedade. Mas tem também a questão extraterrestre. Então, é, e aí eu só vou dizer, a gente está vendo a questão dos drones nos Estados Unidos, que, gente, é só cortina de fumaça, tá? Tipo, relaxem. Mas a gente tem a possibilidade de questões extraterrestres, não só de a gente lidar mais com assuntos de extraterrestres entrando aqui na gente, quanto de a gente sair. Então, a questão da corrida espacial vai voltar a acontecer, tipo, essas doideiras de, vamos para Marte, vamos construir outro mundo em Marte. É possível que isso venha com muita força e com muita rapidez. E aí vai ser quando isso dá o start, é difícil de parar, né? Então, a sensação que eu tenho é que, de novo, não tem mais volta, né? Então, é bem provável que durante esse período que Urano estiver em Áries, essa exploração das fronteiras corpóreas territoriais, caiu um negócio, de casa e de casa-planeta sejam intensificadas, tá? Especialmente quando Saturno estiver próximo dele. Saturno e Urano vão se encontrar de fato em 2026. Então, quando eles se encontrarem, com certeza algo grande vai acontecer, tá? A gente ainda não sabe o que é, mas a gente precisa estar preparado para isso, porque e eu gosto de falar, porque tem estudos que mostram que quando você tá, assim, que você tem uma informação e você está preparado para uma coisa, dói menos. Então, por exemplo, quando você está no médico, vamos dizer, e o médico vai bater no seu joelho para ver a sua reação, né? Para ver se você tem. Esqueci o nome.
reflexo. Se ele te avisa e diz, eu vou bater com você no martelo, aquilo te dá um tipo, você tem um tipo de reação àquilo, porque você sabe que o que que vai acontecer. Ah, ele vai colocar no martelo, tá. Essa, ok. Que é diferente de se a pessoa simplesmente fizer. Então, isso tem, tipo, tem estudos científicos que nos mostram isso, que a gente sofre menos, ainda que seja a mesma dor, de certa forma, mas a gente sofre menos quando a gente está preparado, quando a gente tem a informação prévia. E que quem faz artes marciais sabe isso desde sempre, que é se você está em guarda, né? Então, se você está esperando ser atacado, é mais fácil de reagir. Então, por isso que eu gosto de falar. Então, assim, pode ser que nada disso aconteça, tomara que não, mas é importante que a gente esteja, tipo, olha, pode acontecer, não só pela astrologia, mas pelo tudo que a gente está vendo. Então, pode acontecer. O que que eu tenho no meu controle para dar conta disso? O que que eu posso fazer? Como é que eu posso olhar para isso de um jeito que eu fique tranquila ou que eu fique bem? Então, a gente tem aquela que a gente usava muito na pandemia, um otimismo realista. Essa é a realidade. Daqui para onde eu vou. Então, eu posso ser otimista dentro da minha realidade, né? E estar preparada te ajuda a não sofrer e a reagir mais rápido, mais efetivamente. Então, eu não gostaria de acionar ansiedades, né, de todos nós, mas é importante a gente ter clareza de que são coisas que a gente está em vias de mudanças muito grandes de paradigmas no que a gente conhece como a vida é o fim da aventura humana da Terra, né? Como diria a música. Mas da nossa vida, de como que a gente vive o nosso dia a dia. Então, a gente tem aqui as últimas vezes que Netuno passou em Áries, e é muito interessante que a gente tem a Guerra Civil dos Estados Unidos. Então, outra questão que vai vir, que vem essas. Áries é essa coisa dos conflitos, né? E o Netuno é essa coisa da espiritualidade, da humanidade nesse lugar da vulnerabilidade, daquilo que nos conecta. E a guerra civil nos Estados Unidos tem muito a ver com as questões que hoje resultaram em racismo estrutural. Então, é muito provável que a gente veja muito essas questões de racismo estrutural, que é o que a gente está vendo do conflito Palestina-Israel, né? Por exemplo, que é genocídio, né? De populações, porque elas são aquela população, que é o que acontece com o povo negro nos países ocidentais. Então, essa é uma questão que vai vir muito à tona também, a partir de 2026, principalmente. E em 1600, quando ele passou por Ares, entre 1697 e 1711, foi a invenção do motor a vapor. Eu achei muito bom, porque Netuno, ele é conectado muito com a questão de peixes, porque ele é como se fosse um mar, sabe? Tipo, essa coisa de ser infinito e de muitos movimentos. Então ele está muito conectado com água, tanto que ele é um tridente, né? Que ele é do Poseidon. E o motor a vapor, ele é o calor de Ares, ele é o fogo de Ares na água de Netuno. Isso é o motor a vapor, né? Que faz, é, que cria uma pressão e faz as coisas se movimentarem. Então, achei muito interessante que essa vez que ele passou em Netuno e Ares foi inventado o motor a vapor. E vamos pensar que a invenção do motor a vapor mudou o paradigma de como as pessoas se relacionavam, porque mudou completamente os deslocamentos, mudou as questões de guerra, mudou as questões de quem tem poder sobre o quê. Então, é esse tipo de mudança de paradigma que a gente vai estar vivendo com Netuno em Ares, entende? Então, olha só. Massa, Luna. Só que assim, invenções sempre são feitas. Invenções são feitas todo dia. Mudanças acontecem todo dia. Sim, com certeza, gente. Tipo, se a gente pegar qualquer trânsito de qualquer ano, sempre vai ter coisas, né? Só que a gente está vendo trânsitos, né? Momentos muito intensos, lugares em que esses planetas ficam muito intensos, todos ao mesmo tempo, entende? Então você está trazendo assim todos os quatro melhores lutadores de MMA ao mesmo tempo para lutarem no mesmo tempo no ringue, saca? Então é muito intenso todos eles juntos, tá? E aí você vai fazer o quê? Vai olhar na vida pessoal.
por onde que Netuno passa para poder aplicar as questões que Netuno vai trazer ali para você. Netuno, quando ele passa, né, em alguma casa no nosso mapa, ele traz possibilidades espirituais, possibilidades de se refazer paradigmas para a gente mesmo. Então, por exemplo, coisas. Vou dar um exemplo muito simples, assim, ó. Vou dar um exemplo meu, né? Que, como diria a Shakira, a melhor coisa quando você vai falar é falar de si mesmo. Quando você vai ter uma conversa difícil, é começar falando de si mesmo. Então, ó, eu tenho acidente em touro. Netuno, quando entrar em Áries, ele vai pegar a minha área da espiritualidade e da saúde mental, que é a casa 12, que é o nosso inconsciente. Que é ali, nessa casa, né, na saúde mental, que estão as minhas ideias de eu, as minhas ideias de quem eu sou e das minhas limitações e das minhas conquistas e quem que eu sou e quem que eu não sou e a minha conversa mental que eu tenho comigo mesma, né? A voz que fala com a gente na nossa cabeça, que todo mundo, quase todo mundo tem, tem gente que tem ela mais suave, tem gente que tem ela mais crítica, tem gente que tem ela mais. Então, por exemplo, esse tempo em que Netuno, que é esse senhor da espiritualidade, esse senhor das mudanças de paradigma, esse senhor da possibilidade de perdão, da possibilidade de mudança de fronteiras, né? Ele vai estar me dando a oportunidade de eu mudar a minha concepção sobre mim mesma de dentro para fora, da minha saúde mental, da minha a noção de eu. Então, esse período, que vai ser até 2039, é um período que eu, com ascendente em touro, posso usar para mudar a forma como a minha voz interna fala comigo. Então, se eu colocar consciência nisso e dizer, não, o que eu quero fazer com esse Netuno é parar de ser tão dura comigo mesma, parar de me criticar por coisas sobre as quais eu não tenho controle, por exemplo. Eu quero que a minha voz interna fale comigo como se eu estivesse fazendo gentle parenting, né? Como se eu estivesse fazendo é, maternidade consciente comigo mesmo. Então, essa, no nível pessoal, é uma coisa que eu posso me colocar esse conscientemente, né? Trazer esse trânsito para me ajudar. Então, eu vou dar outro exemplo aqui, ó. Quem está em Libra, Netuno vai estar passando nos relacionamentos. Então, esse Netuno pode estar falando de fronteiras, né, de mudanças de fronteiras no relacionamento, ou espiritualidade no relacionamento. A gente pode, se você já tem um relacionamento, você pode conectar com questões mais de alma nesse relacionamento, com questões de se abrir à vulnerabilidade, de perceber a vulnerabilidade, de se conectar com parceiro, parceira, parceire, de um ponto de vista mais espiritual e assim por diante, sabe? Então, você vai ver aqui, a partir do seu ascendente, qual que é a área que esse Netuno vai estar entrando, e aí você vai utilizar ele ao seu favor para fazer desculpa, Netuno. Netuno traz curas, Netuno traz possibilidades de mudanças de paradigma, traz espiritualidade, traz esses contatos como eu sou pisciana, né? Para mim vem muito uma coisa de carinho, por mais que ele possa trazer guerra, né? Mas ele, em geral, ele vem com uma coisa de possibilidade de cuidar de você de um jeito muito que é maior que esse corpo humano, saca? Então, ele é muito potente. Então, olha aí qual que é o seu ascendente, qual que é a área do mapa, para você poder aplicar isso. Olha, você tem até 2039 para fazer isso. Então, dá tempo, tá? E finalmente a gente tem Plutão em Aquário. Plutão entrou em Aquário definitivamente agora em novembro, né, de 2024. Ele ficou passeando em Aquário, voltando para Capricórnio em 2023. Eu acho que talvez desde 2022, não lembro, mas em 2023 ele fez isso. Isso que esses outros planetas estão fazendo esse ano, né? Plutão fez em 2023. E Plutão em Aquário, ele vai passar em Aquário até 2034, né? Então é muito tempo, vai passar. Não, minto. É até 2044. Eu coloquei errado. Depois eu vou corrigir. Ele vai passar 20 anos. Ele vai passar até 2044 em Aquário. Esse número aqui está errado. Vai passar 20 anos aqui.
E Plutão, ele fala sobre transformação, sobre jogos de poder e brigas por poder. E ele fala sobre as nossas riquezas escondidas. Ele fala sobre aquilo que está por debaixo da terra ou aquilo que está num lugar escondido. Então, aquilo que está debaixo da terra, na antiguidade, seria ouro, níquel, cobre. Então, são essas riquezas. Em Aquário, Aquário é um signo de coletividade, de invenção, de comunicação social, de planejamento, de utopias e assim por diante. Quando Plutão está em Aquário, ele vai trazer as questões sociais de uma forma muito intensa. Então, isso que a gente já está vendo, que a gente já vinha vendo antes mesmo, né, de ele entrar em Aquário, des- dessa coisa que a gente tem grupos muito separados, né, que com ideologias muito diferentes e que tem dificuldade, né, essa coisa, a polarização, né, das ideias que a gente já estava vendo lá quando Plutão estava em Capricórnio. Isso pode se intensificar e isso pode gerar mais conflitos. Ao mesmo tempo em que a gente também pode criar mais, utilizar isso para criar mais nuance, ou utilizar isso para criar mais conscientização. Só que como Plutão procura por poder, é muito difícil, como essa polarização foi criada na busca pelo poder, é muito difícil desmantelar essa questão. Mas Plutão em Aquário traz especialmente a questão de agir da nossa força de ação coletiva. O poder que a gente tem coletivamente. É muito forte isso. Tanto para o bem quanto para o mal. E tanto para o que cada um de nós considera bem e mal, né? Ao mesmo tempo, o Aquário, Plutão em Aquário traz muita inovação, tecnologia de todos os tipos, muito dentro da comunicação também. Então, Urano em Gêmeos e Plutão em Aquário, as questões de comunicação, de interação, porque a inteligência artificial, ela é, ela é toda baseada, o ser humano, ele em geral só consegue reproduzir ou construir coisas que ele vê na natureza. E a inteligência artificial, ela é baseada em questões do nosso cérebro. Entanto que é tipo machine learning, né? Elas aprendem com a gente por meio da nossa interação, igual a gente aprende quando é pequeno, a fazer a falar, porque as pessoas falam com a gente vai, e falam entre elas, a gente vai aprendendo a falar. A inteligência artificial também aprende dessa forma, por enquanto, pelo menos. Que é por meio dessas interações, por essas conexões, igual as nossas sinapses. E Aquário é esse signo de sinapse, de conexão, de inteligência, né? Aquarianos têm muita coisa da intelectualidade por causa disso, que é a coisa da inteligência. O Gêmeos e Aquário são dois signos em que o planeta Mercúrio está muito bem. Então, Gêmeos Mercúrio é o senhor de Gêmeos, né? E Mercúrio, para a astrologia moderna, está exaltado em Aquário. Tipo, Mercúrio ama estar em Aquário. Então, são signos muito mercuriais. E Mercúrio fala sobre a nossa capacidade de interação, nossa capacidade de comunicação, nossa capacidade de pensar, de fazer as informações irem, por exemplo, virem do nosso intestino para o nosso cérebro em segundos. Isso é mercurial, e isso é Gêmeos, isso é Aquário. Então, essa capacidade de inteligência vem está muito ligada a esses signos. Então, quando esses planetas externos, que vão passar 10, 20 anos no signo, estão ali, vai acionar com muita força essas questões. Então, por isso que eu dizia antes que, tipo, já está mais do que a gente está pensando que está. E a gente sabe, né, todos os futurólogos, né, as pessoas que estudam tendências de futuro, para negócios, né, para questões governamentais, já falaram desde 2023, estão falando que vai ser muito rápido. A astrologia está nos dizendo que a gente não tem ideia de quão rápido isso vai acontecer. Então, eu fico pensando, porque aqui a gente tem a última vez que Plutão passou em Aquário, foi a Revolução Francesa, foi nos anos da Revolução Francesa. E aí eu fico pensando
Uma pessoa que morava lá, que o pai dela e as últimas 7 gerações dela tinham sido fiéis à monarquia, ao rei, à família real, e de repente o mundo dessa pessoa era outro mundo, não existia mais rei. Ou uma pessoa que passou a vida inteira andando em carro de boi, de repente ela vê um trem, saca? Tipo, é isso que vai acontecer com a gente. Aí, tipo, a gente tá aqui, nossa, já tá difícil, porque todo dia é uma coisa nova. Quando eu tinha 20 anos, eu era muito hacker, sabe? Eu era muito nerd, muito hacker. Hoje, eu pego o celular e eu precisava de um sobrinho para dizer, ai, como é que eu compartilho essa foto, sabe? Porque você não consegue acompanhar, porque é muita coisa, vai ficar muito maior. Então, a gente vai ser as pessoas que vai ver um negócio e ficar boca aberta, igual as pessoas que viram um trem pela primeira vez. E vai ser muito rápido. A gente não tem o que fazer. É isso. Chegou o momento desse salto. A gente só pode aproveitar esse salto da melhor forma. Então, primeiro, vendo como que a gente pode utilizar ele na nossa vida pessoal, que é o que eu estou trazendo aqui com as questões do ascendente. E segundo, se movimentando coletivamente para criar acordos, combinados, contratos sociais que nos tragam benefícios ao invés de nos matarem, né? E a gente sabe que a sociedade ela é criada por forças, né? Plutão fala desses jogos de poder e forças de grupos, de diversos grupos que movimentam diversas pessoas para um lado ou para o outro, e que ela é baseada nessas fronteiras de conflitos entre os interesses de cada um desses grupos que às vezes são pessoas más fazendo, e às vezes não, às vezes são grupos que têm interesses conflitantes por si só, que ninguém é mal, mas que têm esse conflito de interesse que vão ter que criar acordos para que isso seja feito da melhor maneira possível. Com as questões de Netuno e Saturno entrando em Áries, não vai ter espaço para Guerra Fria. Não vai ter espaço para eu sou mais legal, você é mais legal. Não vai ter espaço para isso. Não vai ter espaço para diplomacia. Nessa diplomacia que a gente tem clássica, assim, tipo, eu vou visitar você, você vem me visitar, a gente vai tomar um chazinho. A gente precisa ir para o conflito. Não precisa ser um conflito armado, mas a gente precisa saber que a gente sabe assim, tem pessoas que têm relacionamentos que ninguém gosta, que nenhum dos dois gosta de conflito. E aí, às vezes, eles ficam com uma questão que incomoda as duas pessoas dentro daquele casal, que eles não discutem, e que aquilo vai minando o relacionamento dessas duas pessoas, porque nenhum deles fala, porque nenhum deles quer entrar em conflito. Então, o conflito, ele não precisa ser ruim, né? A gente, igual a questão da raiva, da agressividade, que a gente logo associa com algo negativo. Mas não precisa, o conflito não precisa ser negativo, ele pode ser extremamente positivo, porque quando você traz com uma pessoa, por exemplo, com uma pessoa que você ama, ou com uma pessoa que te respeita, né? Então, um povo que respeita outro povo, e você vai para o conflito e você tem esse conflito, diz, olha, isso aqui é o que eu preciso, eu percebi isso aqui está me incomodando, né? Vamos pensar num conflito de relacionamento. Isso aqui me incomoda, eu me sinto assim quando você faz isso. Não sei se é o que você realmente está querendo me passar. Daí o outro diz, olha, na verdade é porque isso aqui aconteceu, né? E aí a gente diz, às vezes a gente tem que se comprometer com algo, às vezes a gente precisa, às vezes é uma falha de comunicação, mas se a gente não for para o conflito, aquilo não se resolve. E às vezes, mesmo a gente indo para o conflito, não tem uma resolução, por assim dizer, mas a gente consegue viver melhor um com o outro, mesmo sem resolução, porque a gente teve esse conflito, a gente chega numa ideia, né? Que os dois combinam, que os dois aceitam, que é um meio termo bom para os dois. Então, o conflito ele não é negativo, a gente precisa lembrar disso enquanto a gente estiver passando por 2025, especialmente dos próximos 20 anos, que a gente vai precisar entrar nos conflitos para resolver algumas coisas, para reorganizar alguns contratos sociais que a gente tem vivido. Como que a gente vai fazer isso? Talvez nem Deus saiba, mas a gente precisa estar com essa disposição de aprender, de, de ver o trem e dizer, meu Deus, o que é isso? É um monstro. É isso, tipo, não tem volta, é o trem, né? Então,
Essa é a disposição que a gente tem para 2025. A partir de agora, eu vou falar um pouquinho sobre os eclipses, sobre o alinhamento planetário e sobre as retrogradações, tá? Então, como eu dizia, a gente vai ver agora outras questões, mas eu só quero lembrar também das questões das mudanças climáticas, que também são coisas que estão. É uma coisa que não é da astrologia, né? É uma coisa que é do mundo, mas que vai estar muito mais intensificada nos próximos 2 anos, especialmente as questões das catástrofes, essa instalação de um novo paradigma de clima no mundo, tá? Então, os próximos 2 anos a gente vai ter que enfrentar questões muito grandes em relação a isso. Essas catástrofes não vão parar, né? Então, a gente precisa se preparar em relação a isso, tá? Certo. Agora a gente vai entrar em eclipses. Como eu falei antes, todos os anos a gente tem eclipse, né? A diferença é o signo em que esses eclipses ocorrem. Nesse sentido, a gente teria os eclipses eles estavam ocorrendo no eixo Libra-Áries, e isso é muito difícil porque o Sol em Áries é um Sol forte, e aí o eclipse ele esconde, né, o Sol em Áries. Então ele deixou a gente meio sem força, sem vitalidade nos últimos 2 anos. E agora os eclipses vão entrar no signo de Peixes. Então, o último eclipse em Áries vai ocorrer agora, no dia 29 de março. É o último eclipse no eixo de Áries dos próximos 9 anos, tá? Esses eclipses que estão acontecendo, é, que estão acontecendo desde 2023. Então, desde 2023, os eclipses, eles fazem um processo de transformação kármica para a gente, assim, de a gente ver que tipo de coisas que a gente tem e como que a gente pode transformar o que a gente tem. Então, possibilidades de transformação, de novo, de paradigmas ou de transformação de causas e consequências, de a gente mudar de curso, né? Então, por exemplo, a gente estabelece rotinas. Se você acorda todo dia, se você não tem TDAH e você acorda todo dia e você acorda e vai no banheiro e toma café, e você fez isso nos últimos 30 anos, para você acordar e sair para correr e depois vir tomar café é muito difícil, porque é muito difícil trocar uma rotina que estava muito estabelecida. Dentro das tradições budistas, eles chamam de samskara, né? Porque tu faz tantas vezes a mesma coisa que aquilo fica tão gravado nos caminhos neurais, nos caminhos sinápticos, que tu precisa fazer muito, é muito trabalhoso tu trocar. Então, por exemplo, se quando uma pessoa te critica, a tua primeira reação é se defender, e tu faz isso desde que tu nasceu, porque foi assim que tu aprendeu com o teu clã, para tu trocar a tua reação para eu vou primeiro observar para depois me defender, dá muito trabalho, né? Então, os eclipses, eles são portais, né? Eles são oportunidades que a gente tem para fazer essa mudança com mais facilidade, tá? Então, esse último eclipse em Áries, ele está fechando um processo que a gente vem vivendo desde o começo de 2023. E aí, aqui é nossa, tipo assim, a nossa última oportunidade, até março, para fechar essa questão. Então, você vai olhar aqui qual que é o seu ascendente. Ai, aqui eu fiz. Tá. Ah, deixa eu pensar. É, é porque eu esqueci que. Não, pode ser. O eclipse em Áries. Você vai ver aqui qual que é o seu ascendente, e você vai ver qual que é a casa do seu mapa que está rolando esse processo para você conseguir finalizar do jeito mais benéfico para você esse processo de mudanças de comportamento, de mudanças de visão de mundo nessa área, agora em abril. A partir de abril, e já em abril, em março, a gente vai ter eclipses no eixo Virgem-Peixes. Então, os outros 3 eclipses vão ser no eixo Virgem-Peixes. Esses eclipses começaram agora em setembro de 2024. Então, a gente já teve eclipses nesse eixo. A gente vai continuar agora com eclipses nesse eixo. Teoricamente, eclipses no eixo Virgem-Peixes não seriam tão desafiadores quanto eclipses no eixo Áries-Libra, porque Áries é um signo solar e o eclipse envolve o Sol, então é muito mais desafiador. Só que a gente tem o Saturno e o Urano, o Saturno e o Netuno que estão lá em Peixes.
enchendo o saco. E Saturno, ele é muito determinante das estruturas, e o eclipse é essa coisa que muda a estrutura. Então, esse Saturno tá junto ali nos eclipses, está cagando tudo. Está dificultando os nossos processos, ou está pegando esses processos num lugar muito mais basal, assim, um lugar muito mais interno, intenso, profundo, tá? Então, você vai olhar aqui qual que é o seu ascendente e vai ver quais as áreas que vão ser. Os eclipses, eles sempre acontecem num eixo. Então, eles sempre acontecem em dois signos, que são opostos um ao outro. Por isso que é no eixo Virgem-Peixes, porque o signo de Virgem é oposto ao signo de Peixes. O eixo Virgem-Peixes é chamado de o eixo do serviço, que é como que a gente ajuda o mundo, como que a nossa presença, a nossa capacidade de ação ajuda para o mundo. E aí você vai ver em qual área, né, a partir do seu ascendente, você vai ver qual que é as áreas, dois pontos do seu mapa que está chamando esses eclipses, e essas são as áreas em que você vai promover essas, em que você está disponível para promover esses saltos, essas mudanças, essas passagens de portal, é, que às vezes vêm como tapas na cara, às vezes vem como a cara esfregada no barro, e às vezes vem como tipo, e aí, meu Deus, de repente eu consegui fazer diferente, sabe? Quanto mais consciência você tem, mais fácil é de você né, ter controle ou ter autonomia sobre esses processos. Tem coisas que a gente não vai conseguir controlar, né? Que não está no nosso controle, nem é para a gente controlar, mas dentro daquilo que a gente pode controlar, quando você tem consciência, você tem mais possibilidade de ação, tá? É, E aí você pode ver, esses eclipses também estão nos chamando para como que a gente pode, qual que é nosso papel de funcionamento do mundo, né? E especialmente chamando a gente para esse lugar da fraternidade. Então, como a gente viu antes, as questões coletivas, de movimentação coletiva estão super fortes, e os eclipses estão chamando a gente para essas possibilidades de fraternidade. Então, uma dessas mudanças de paradigma, né, que até agora assim, a gente estava só nessa coisa caótica, né? Nessa coisa de fim do Waterloo, assim, tipo, só me vem filme de fim de mundo na cabeça. Mas isso aqui me traz uma ideia assim, tá, a gente também pode inventar tecnologias, né? Criar tecnologias de se ajudar mais, de se considerar mais entre seres humanos, de criar mudanças sociais mais benéficas para todo mundo. A gente também pode ir por esse caminho. É uma possibilidade e está ajudado por vários lugares também. Então, né, a utopia ela nos ajuda a caminhar, né? Ainda que seja é otimista, né? O que eu estou falando, mas não é impossível, né? E a gente pode ter isso como meta, né? E essa meta está respaldada pela astrologia, tá? Então, olha aqui qual que é o seu ascendente, qual que é a área do seu mapa que esses eclipses no eixo Virgem-Peixes vão acionar, tá bom? E por fim, não, por fim não, tem mais uma coisa depois. Então, retrogradações. Todos os anos temos retrogradações. Todos os planetas retrogradam, menos o Sol e a Lua, que não são planetas, mas a gente chama tudo de planeta, tá, gente? Mas a gente sabe que não é. Então, são os luminares, eles não retrogradam, mas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, todos eles retrogradam. A gente. Então, a partir de Saturno, eles passam quase 6 meses retrógrados por ano. Então, a gente quase não fala sobre eles. Por quê? Porque esses planetas que estão mais próximos da Terra, quando esses retrogradam, a gente sente mais. É mais intenso na nossa vida, porque eles ficam tipo um mês, 2 meses retrógrados, a cada um ano, bom, depende do planeta, mas aquilo vem tudo de uma vez só, enquanto os planetas externos, eles ficam muito tempo, então, fica muito tempo, aquela energia fica mais diluída, enquanto esses planetas mais próximos, tipo, aquelas 3 semanas ou aqueles 2 meses são muito intensos. Então, a gente tem o Mercúrio retrógrado, todo mundo, vai dizer, tá todo mundo cansado de saber, mas né, tem gente que não sabe ainda muito bem. Então, assim,
Mercúrio é o senhor das comunicações, das conexões, como eu já tinha falado antes. Então, quando ele fica, todo o planeta, né? Vamos lá. Nenhum planeta anda para trás. Essa retrogradação é a partir do ponto de vista da Terra. Mas é na Terra que a gente está. Então, o que a gente está vendo é o que está acontecendo. Então, para a gente, ele anda para trás. Nesse momento em que ele anda para trás, é como se ele não estivesse funcionando, ou é como se ele estivesse de férias. Só que aí as coisas que ele rege, que no caso do Mercúrio é a comunicação, elas ficam soltas, elas tendem a apresentar problemas. Então, por isso que no Mercúrio, quando o Mercúrio está retrógrado, a gente toma cuidado com a comunicação, a gente não assina, a gente prefere não assinar contratos. Ai, Luna, eu sou advogado, ou advogada, eu não tenho como não assinar contrato durante um mês inteiro. Então, assim, a gente presta mais atenção, pede para alguém revisar, né? Podem ter mais problemas nos deslocamentos, né? Pequenas viagens pode ter mais problema. E uma coisa que eu pensei nessa última vez que Mercúrio estava retrógrado no Sagitário não é um bom momento para comprar sapato. Por quê? Porque Mercúrio é deslocamento, especialmente pequenos deslocamentos. E o que são esses deslocamentos que a gente faz, que antigamente a gente faria a pé, por território, né? De um lugar para o outro, de uma cidade para o outro, da nossa casa até o local do mercado, né? Onde tivesse muitas vilas, ou no mercado da vila. Então, os sapatos, eles são símbolos muito mercuriais, tanto que Mercúrio tem a asinha no sapato, né? Que tem a asinha assim atrás do sapatinho, porque ele voa, né? Como com aquelas asas. Então, quando o Mercúrio está retrógrado, não compre sapato, tá? Já nova cagação de regra aqui minha. Não é um momento positivo para isso, tá? Então, temos aqui as datas, né? Uma das questões que é interessante notar é que Mercúrio vai estar retrógrado nos signos de fogo. Então, de novo, as questões de guerra, de conflito, vão estar muito desafiadas, né? Então, momentos de dificuldade de comunicação, momentos de mal-entendidos, momentos de cessar-fogo que de repente não é mais cessar-fogo, e esse tipo de coisa, né? Que está muito forte. E a questão de a gente estar revisando, porque a retrogradação também é uma oportunidade de revisar. A gente estar revisando a forma como a gente age no mundo, pessoalmente e coletivamente, tá? Vênus retrograda a cada um ano e meio. Nem sempre, nem todo ano ela é retrograda, mas esse ano ela vai retrogradar. Entre 1 de março e 12 de abril, ela vai retrogradar em Áries. Então, olha só, Mercúrio vai estar retrógrado em Áries e Vênus também vai estar retrógrada em Áries. A sorte é que Saturno e Netuno ainda não vão ter entrado em Áries, eles vão entrar só depois de maio. Mas Áries é um signo que está muito movimentado, né? Esse ano. Então a gente tem a retrogradação em Áries bem no meu aniversário. Mercúrio não, mas a Vênus vai estar retrógrada no meu aniversário. Eu espero que me traga de volta alguma oportunidade perdida de amor, entendeu? Que não venha algum ex bosta, pelo amor de Deus. Obrigada. Então, Vênus retrógrada é o clássico oi sumida, né? Então, como cantaria. Esqueci, o Zé Ramalho, um grande amor do passado, se transforma em afeição. Então, vem, surge dos mortos, amores do passado. Tem pessoas que têm amores do passado que elas querem, que surja dos mortos. Tem pessoas que, né, não deveriam querer, mas querem. Então, é um momento para a gente revisitar questões de relacionamentos. Dentro do se você tem um relacionamento, né, um compromisso com alguém, é um bom momento para revisar questões, combinados ou ter DRs. É um bom momento de revisão desse lugar. E Vênus também rege todos os nossos ganhos. Então, tem a ver com financeiro e tem a ver também com a nossa autoestima, como a gente se vê, e com estética. Então, quando Vênus está retrógrado,
a gente prefere não fazer procedimentos estéticos, nem cortar cabelo, nem esses mais simples assim, e especialmente não esses mais, né? Então, cirurgia plástica, nem pensar fazer em Vênus retrógrado. Se você tem um estilo de cabelo e vai fazer o mesmo estilo que se você sempre corta com a mesma pessoa, tá liberado, assim, essas coisas. E assim, se der errado seu cabelo, você cresce. Mas se for coisas que não tem muita volta, né? Coisas mais importantes de estética, prefira esperar. E assim, é um mês e meio, sabe? Espera um mês e meio, tá? É, e Marte em Câncer, que Marte, desculpa, Marte retrógrado, ele começou a retrogradar em novembro ou dezembro? Dezembro. Começou a retrogradar em dezembro em Leão, e aí ele já voltou até Câncer, e agora a gente tem ele, vai ficar em Câncer, retrogradando em Câncer até o dia 23 de fevereiro. Quando Marte é o regente do ferro, das questões de conflitos, né? Ele é o senhor de Áries. Então, olha só, a gente tem esse monte de coisa acontecendo em Áries e o Marte começa o ano retrógrado, né? Então, assim, são coisas muito. Tem muita repetição de simbolismos em todas as previsões, né? Em todas as pontas das previsões. Então, nesse período até fevereiro, a gente precisa cuidar com acidentes de carro, principalmente carro é feito de metais, né? Então, cuidar com facas, metais, com armas. Evite esportes radicais. Assim, gente, não é momento para pular de paraquedas, não é momento para. Eu vou fazer uma aula de Fórmula 1. Não, espera. Vai em março, sabe? Relaxa. Senta a bunda nessa cadeira e fica quieto. E a gente também está com a saúde mais frágil quando Marte está retrógrado, especialmente em Câncer, tá? E que bom que Júpiter só vai entrar em Câncer quando Marte já tiver saído de lá. Senão ia dar ruim. Então, que bom. Então, essas são as retrogradações, e vocês devem ter ouvido nas redes sociais do tal do alinhamento dos planetas. Eles não vão estar todos no mesmo signo, porque às vezes a gente pensa que eles estão alinhados, que eles estão tipo, no mesmo signo. Não vão estar no mesmo signo, mas eles vão estar da Terra, visualmente, eles estarão numa linha muito próximos dessa linha. Então, a gente tem uma linha. E aí, esses planetas estão muito. Deixa eu ver se eu coloquei. Não. Tem algumas fotos da NASA que está fazendo, onde eles dão, assim, uma ideia de como que vai ser esse alinhamento. Isso é raro, sim, né? Não é, um alinhamento de 4 planetas não é tão raro. Mas a gente vai ter, por exemplo, em 28 de fevereiro, um alinhamento de 7 planetas. Sendo 5 deles só em peixes, que daí para astrologia isso é mais importante. Mas não é raro. A primeira coisa que me veio na cabeça quando eu comecei a ouvir falar do alinhamento foi, se vocês assistiram Hércules da Disney, que todo o lance do Hércules era contra o Hades, que o Hades estava tentando tomar o Olimpo, e aí era no tal do alinhamento dos planetas. E aí tem toda uma cena, eu vou fazer um Reels ainda nessa cena. Porque essa coisa do alinhamento dos planetas nos traz miticamente, né, e ancestralmente, uma sensação de que algo importante está acontecendo. E a gente não pode desconsiderar essa sensação vamos chamar de inconsciente coletivo, de que algo importante está acontecendo. Tipo, coisas estão se alinhando, algo importante está acontecendo. Então, simbolicamente, isso é importante, sim, né? O quanto que isso nos impacta inconscientemente, tá? Então, a primeira questão é isso. Então, se é o mais alinhado que eles estiveram nos últimos 200 milhões de anos, não sei. Mas a gente tem aqui, por exemplo, que a gente só vai voltar a ter 7 planetas alinhados em 2492. Então, daqui a 400 anos que a gente vai voltar a ter 7 planetas alinhados. Então, assim, não é tão comum, né? É uma coisa muito diferente. Então, e a gente está aqui nesse momento histórico em que a gente está tendo que lidar com diversas questões, mas que pelo menos a gente está vendo os planetinhos alinhados no céu bem bonitinho, né? Se a gente vai morrer no fim do mundo, a gente não sabe. Mas eu diria para a gente, né, aproveitar esses alinhamentos. Então, a gente vai ter entre 21 e 25 de janeiro agora,
que é bem quando vai ter a posse do Trump. Então, a gente pode esperar por questões muito significativas nessa posse do Trump. Depois, a gente vai ter em 28 de fevereiro, que é bem próximo do nosso carnaval, e depois no dia 11 de agosto. Então, eu indico que a gente vá assistir, vá olhar e se interesse, porque eu acho que a gente pode pedir para nossa alma para que a gente se alinhe também, sabe? Para que a gente esteja bem organizado internamente, tá? E especialmente no dia 28, que é quando estão esses 7 planetas alinhados, a gente vai ter 5 planetas em peixes. Sol, Lua, Mercúrio, Saturno e Netuno. Como eu falei antes, a gente chama planeta tudo, tá? A gente sabe que não é planeta. Tudo a gente chama planeta. E que a gente classifica na astrologia como estélio, que é quando a gente tem mais de 3 planetas no mesmo signo ou num período de 30 graus. E isso é como se fosse um congestionamento naquele signo. E aí isso dá uma sensação de uma energia parada. E aí essa energia parada, ela pode causar catástrofes. Então, ali no dia 28, não apenas pelo alinhamento, mas também por esse estélio, a gente precisa, coletivamente, com certeza, vão estar ocorrendo questões. É, e, inclusive, o silêncio, né? O silêncio, ele às vezes é uma questão muito, muito forte. Por exemplo, me vem na mente agora aquele momento da tsunami em que o mar está se recolhendo e rola um silêncio ensurdecedor e, de repente, aquele congestionamento de água volta, né? A gente pega esse efeito rebote depois. Então, esse período ali do final de fevereiro, começo de março, ele vai estar bem intenso, tá? Então, e tem. Logo depois vai ter o eclipse, né? Então, a gente vai precisar respirar bastante ali naquele período, mas aproveitem para ver, né, a parte boa, né, do que está acontecendo ali. E aí eu venho aqui oferecer humildemente, tá, gente? Porque assim, tô aqui na minha ansiedade, igual todo mundo, venho oferecer aqui esse kit salva-vidas. Então, quais são possibilidades para a gente lidar com o que está acontecendo? Aproveitar as coisas boas. Então, o mundo está queimando e eu estou aqui vendo planetinhas alinhados. Aproveita os planetinhas alinhados. Toma uma taça de vinho. Arranja alguém para beijar na boca, sabe? Vai se divertir também. Você não precisa ficar sofrendo o tempo inteiro. Você pode ser consciente, tomar decisões, tomar ações para mitigar as questões. Mas prazer. E tem toda uma questão do ativista do prazer e a revolução só é válida quando você está feliz, né? Não feliz, mas quando você está aproveitando e quando você está sentindo prazer e quando. Quem é que falava que era tipo a revolução só é válida quando a gente dança, sabe? Tipo, a gente precisa aproveitar também, a gente não está aqui só para sofrer. Então vamos aproveitar os momentos prazerosos. A outra questão é que a gente engaje em ações coletivas e comunitárias, especialmente que a nossa cultura empurrou a gente muito para o individualismo. E a gente perdeu, né, as nossas estruturas comunitárias e coletivas. Então, dá trabalho fazer coisas coletivamente, comunitariamente, né? Porque falta estrutura. Então, que a gente possa, com essa consciência, nos engajarmos o máximo possível nessas ações. Abraçar as mudanças, porque não tem. Tentar barrar as mudanças, você vai estar lutando, vai estar querendo barrar tsunami, assim, não vai funcionar. Então, o que que a gente pode fazer aqui para lidar da melhor forma com isso, né? Consciência sobre as suas reações perante a realidade. Então, tem pessoas que têm mais dificuldade de lidar com novidades, né, com mudanças de paradigma. Tem pessoas que entram, né, por exemplo, tem pessoas quem é bipolar, como tem muita mudança acontecendo, tem maior tendência de entrar em mania ou de entrar em depressão. Então, você sabendo de como que você reage a essas questões, você fica consciente de, tipo, geralmente, será que vai. Se eu tenho muita ansiedade, vai me disparar a ansiedade, então o que que eu preciso fazer para não, sabe? Você se conhecer para que essas reações não te atrapalhem, né? Para que você possa ter um pouquinho mais de consciência e autonomia perante as suas reações. Honrar a ansiedade e agir nas questões que você tem controle. O que que eu quero dizer com isso? A gente fala muito de ansiedade hoje em dia, né? E eu tenho um neuropsicólogo que eu gosto muito, o nome dele é Rick Hanson. Ele tem um podcast com o filho dele que chama Being Well.
E ele fala é, que, em geral, a nossa ansiedade, ela é positiva. A ansiedade em si é positiva, porque se a gente não tivesse ansiedade, a gente colocava a mão no fogo quente, a gente se jogava do precipício, mas é a ansiedade que diz, tipo, não, não faz isso, tá louca, não vai fazer. A ansiedade é quem te diz, tipo, todas as coisas ruins que podem acontecer se você fizer isso. Vai acontecer? Não, não é isso que eu tô dizendo, mas a ansiedade, ela tá ali para te ajudar. Às vezes ela toma proporções que te atrapalham, né? Especialmente no modelo de vida que a gente vive, blá, blá, blá. Mas é importante a gente honrar a ansiedade. A tua ansiedade, você só diz assim, quem tem ansiedade sabe que dizer assim, ai, para de ser ansioso, não funciona, né? Se funcionasse, ninguém estava sofrendo com ansiedade. Mas às vezes a ansiedade te diz coisas que é pro seu bem. Então, por exemplo, o que que eu quero dizer aqui com tomar em agir? E aí o Rick, né, ele fala, ele tem tipo, 70 e poucos anos, quase 80 anos, e ele atendeu a vida inteira, né, na clínica como psicólogo. E aí ele fala assim, tem pessoas que tem algo que está dando ansiedade para essa pessoa, e ela fica ali tentando lidar com a ansiedade, só que ela não toma as ações básicas do que aquela ansiedade está te falando. Por exemplo, assim, eu tô com medo de reprovar numa matéria, numa disciplina da faculdade. A ansiedade está me dizendo, você vai reprovar, você não sabe fazer nada, Ok. Então tem, pode ser porque eu tenho uma síndrome de impostora, pode ser porque... Mas o que que eu posso fazer com essa ansiedade para honrar o que ela está me dizendo? Então ela está me dizendo, você vai reprovar nessa matéria. Então, eu posso me organizar para ir o tanto de vezes que eu preciso ir para não faltar, para não reprovar por falta. Para isso, eu preciso ter o meu despertador, eu preciso ter meu celular carregado. Para ter meu celular carregado, eu preciso, por exemplo, para mim, eu preciso que ele esteja do lado da minha cama. Então, eu preciso ter uma tomada do lado da minha cama. E se eu não tenho uma tomada do lado da minha cama, eu preciso de uma extensão. Então, honrar a minha ansiedade sobre eu reprovar numa matéria da universidade é ir até a loja e comprar uma extensão. Só que às vezes a gente fica tão em cima da coisa da ansiedade, 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 que a gente não toma as ações que a ansiedade está nos pedindo para tomar. Então, aí ele fala assim que né, o Rick fala, às vezes, né, muitas das nossas ansiedades é falta de ação. Então, num ano como esse, em que a nossa ansiedade vai estar bem disparada, porque tem muita coisa acontecendo, e muita coisa que é imprevisível, né? Ou muitas coisas instáveis. Se começar a bater ansiedade, você vai dizer assim, tá, o que que eu posso fazer agora para essa ansiedade ficar mais de boa? E eu vou dar um exemplo assim, extremo e esdrúxulo. Não é tão esdrúxulo, mas hoje, quando começou a chuva e tal, e que a gente começou a ver os alagamentos aqui, em Florianópolis, a primeira coisa que eu me lembrei, eu imagino que muita gente lembrou, foram as chuvas do Rio Grande do Sul. E quando deu as chuvas do Rio Grande do Sul, e todas essas coisas, uma das coisas que eu fiz na minha casa foi ter um bunker, né? Que é tipo essa coisa de você ter um tanto de recursos, comida e tal, meio que estocado, né? Fazer um estoque. Por quê? Porque pode pegar água dentro dos mercados, e aí não tem mantimento para as pessoas, né? Então, e eu moro sozinha, então eu não tenho muita comida, né? A minha compra é semanal, eu não tenho compra por mês, por exemplo. E aí, desde então, eu mantenho, por exemplo, alguns produtos enlatados que né, não expiram dentro de muito tempo. Eu tenho produtos em conserva para se der algum problema, né, de os mercados fecharem por muito tempo, alguma coisa assim, que eu tenha assim o mínimo para sobreviver bem. E aí hoje, quando deu essa chuva, eu pensei, tipo, putz, vai fechar tudo, eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer. Que bom que eu tenho aqueles produtinhos enlatados, eu pelo menos não vou passar fome. E aí eu já me acalmei. Então, assim, a possibilidade de eu realmente precisar utilizar esses produtos, né, de que Floripa pare nesse nível, não é tão grande assim. Há 10 anos não seria tão grande assim. Mas o fato de eu ter tomado essa ação, quando a minha ansiedade disparou lá nas chuvas de maio para o Rio Grande do Sul, que eu via as pessoas, tipo,
que elas não tinham acesso a nada, porque não tinha como ir para o mercado, né? Ou porque as coisas tinham sido levadas ao mercado. Ah, se eu tivesse, sei lá, comida para 7 dias ali em casa, eu teria, né, viveria bem. Então hoje eu fico mais tranquila. É uma ação que parece meio doida, né, para algumas pessoas, para outras pessoas assim, claro, nossa, eu também tenho em casa na verdade, para um ano. Massa. Mas algo que a tua ansiedade te fala, que quando você age, ainda que pareça meio desproporcional, você fica mais tranquila, claro, né? Não fazendo mal para ninguém e tal, né? Você fica mais tranquila. Então, ouça a sua ansiedade e honre ela, especialmente nas questões que você tem controle. Então, assim, eu não tenho controle sobre se o lugar onde eu moro, que é Florianópolis, vai ser extremamente afetada por questões de catástrofes climáticas ou não. Eu não tenho controle. O que que eu tenho controle? Eu tenho controle de ter uma semana de estoque de comida em casa em qualquer momento do ano. Esse é um controle que eu tenho. Então eu vou utilizar o controle que eu tenho. Então você pode, né, como salvação desse ano percebe que é a coisa básica da ansiedade, que é foca naquilo que você pode controlar, né? Porque a ansiedade ela dispara com aquilo que a gente não pode controlar. Então foca no que você pode, tá? É, aproveitar a crise para plantar sementes de novas possibilidades. Então, você já deve ter ouvido várias vezes, quando tem uma guerra, ou quando tem uma crise, é um momento que algumas pessoas, elas é, disparam, assim, elas... É o momento do crescimento, porque é como se essa crise é o ponto mais baixo. É o ponto de plantar uma semente que vai crescer muito rápido nos outros anos. É, então, a gente pode olhar para toda essa instabilidade de 2025, esse caos de 2025, e ver que essa é a oportunidade, é uma crise em que a gente tem a oportunidade de plantar sementes de coisas que vão crescer com muita força. Uma delas, por exemplo, é as nossas coletividades, né? Nossas ações coletivas. Então, a gente pode olhar, tá difícil, não estou dizendo que não é difícil, ou que não será difícil, ou que não será instável e que é uma coisa difícil de lidar, mas já que estamos aqui, vamos aproveitar para plantar essas sementes para virar o jogo, tá? E, por último, praticar aterramento, entre aspas. Por que está entre aspas? É porque é uma palavra que é usada para muitas coisas, né? O que que é o aterramento? Tem a ver com a coisa da terra, de você estar conectado com a terra, mas fala muito sobre a nossa conexão interna do corpo, que seria como se fosse uma regulação emocional. Hoje a gente usa mais a palavra regulação emocional. A palavra não, o termo. Que é o quê? Tipo, porque essa coisa de estar muito instável, a nossa mente vai para todos os lugares e às vezes a gente não está aqui, né, no nosso corpo. Então, técnicas, você colocar tipo, no Google, técnicas de aterramento. A gente tem mexer com plantas, né? Mexer na terra, colocar o pé na terra, é uma técnica de aterramento. E algumas práticas da psicologia, do yoga, práticas somáticas, desenvolveram outras exercícios físicos ou outras práticas de aterramento. Uma delas é do mindfulness, eles têm uma coisa do é, cite 3 coisas que você pode olhar, 4 coisas que você pode tocar, 2 coisas que você pode cheirar, porque você volta para os seus sentidos físicos. E isso dá essa sensação de aterramento. Então, como está tudo muito instável, você lembrar de fazer as suas técnicas, aprender técnicas de aterramento e colocar essas técnicas de aterramento na sua rotina, vai te facilitar para lidar com toda essa instabilidade externa e interna também, né? E aí você não tem essas reações desproporcionais ou proporcionais, só que você perde o controle, né? Que você vai ficar mal, que vai te deixar doente, assim por diante. Então, prática de aterramento é uma que acho que está aqui quase todo ano, né, na minha lista, mas é uma coisa que salva a gente, né? Em momentos de catástrofe, em momentos difíceis, em momentos que você tem que tomar decisões muito rápido, né, você tem essa prática, né, de você aprender a ir naturalmente para esse lugar te ajuda muito, tá? E para quem precisa de uma ajudinha extra, tem aqui eu estou lançando esse atendimento que chama Primeiros Socorros, que a gente pode olhar o seu mapa, a gente pode fazer uma consulta
personalizada para você, eu e você, a gente se conecta numa ligação por vídeo, no Zoom, e aí eu vejo no seu mapa onde que cada uma dessas coisas vai afetar, e a gente conversa sobre como isso vai afetar, e a gente constrói, pode construir juntas, dependendo do que você precisa, né? A gente pode construir juntas um plano para você lidar com essas coisas, acionar ferramentas, desenvolver passos para que você consiga lidar melhor com isso e assim por diante. Então, esse é um atendimento de 1 hora e ele é focado bem nesse lugar tipo, de solucionar, de explicar para você poder tomar as melhores informação para que você possa tomar as melhores decisões e criar um plano mesmo para que você se sinta confiante e se sinta com autonomia para lidar com esse caos que está acontecendo. E aí ele está nesse preço promocional, R$ 179, ele vai durar pelo mês de janeiro, tá? Então, se você quer, se você sentiu que você precisa de uma ajudinha a mais, tipo, ai, mas o meu mapa tá. Vem, me manda mensagem, a gente marca um horário e faz essa consulta especial para você, tá? Aqui eu vou deixar algumas leituras complementares. Eu vou colocar um link para quem quiser baixar esse PDF dessa apresentação, no YouTube e no nosso grupo de WhatsApp para quem se inscreveu para aula ao vivo. E aí aqui eu coloquei algumas leituras complementares sobre essas questões, se você quiser. São sites que explicam de forma assim mais leiga, né? Tem um que está em inglês, mas dá para colocar no tradutor. E, por fim, a minha reza de todos os mapas, de todas as previsões, é que os astros nos guiem, que os desafios sejam mitigados, que as boas previsões se tornem realidade e que uma infinidade de bênçãos não previstas se manifestem. Um beijo para todo mundo, um ótimo 2025 e qualquer coisa eu estou aqui.